Código de Ética e de Conduta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este Código de Ética e de Conduta estabelece os princípios e as normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do Ministério Público da União, MPU, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ESPU, bem como aos colaboradores que prestarem serviço nesses órgãos, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente, ainda que sem retribuição financeira, sem prejuízo da observância dos demais deveres e vedações legais. Regulamentares. Capítulo 2. Dos objetivos. Artigo 2º. Este Código tem por objetivo: inciso 1º, tornar claras e explícitas as normas de ética e de conduta que regem os servidores e colaboradores do MPU e da ESPU no exercício de suas funções institucionais ou contratuais, bem como em função delas. Inciso 2º, contribuir para a formação e reafirmação de valores éticos desejáveis para o MPU. Inciso 3º, orientar as condutas e os comportamentos comuns indispensáveis ao trabalho em equipe, à gestão participativa e ao clima organizacional. Inciso 4º, reduzir a subjetividade da interpretação de normas éticas, de forma a indicar com maior clareza e objetividade o entendimento da administração, buscando compatibilizar os valores individuais dos servidores com os valores adotados pelo MPU e pela ESPU. Inciso 5º, determinar a criação de comissão permanente de ética a partir da vigência deste, responsável por zelar pelo seu fiel cumprimento, a qual funcionará como instância consultiva e deliberativa. Capítulo 3. Dos princípios e valores. Artigo 3º. Os princípios e valores fundamentais deste Código são: inciso 1º, legalidade, garantia de que toda atuação da administração se dará em conformidade com a lei. Inciso 2º, impessoalidade, obriga a administração, em sua atuação, a não praticar atos visando aos interesses pessoais ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo, devendo ser direcionada a atender aos ditames legais e ao interesse público. Inciso 3º, moralidade. Todos devem respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, devendo atender aos ditames da conduta ética e honesta, do decoro, da boa-fé e das regras que assegurem a boa administração. Inciso 4º, lisura. Valor que vai além do cumprimento da estrita legalidade dos atos, na medida em que abarca valores éticos e morais. Inciso 5º, transparência. Objetiva corroborar a divulgação de informações, tanto entre suas unidades quanto para a sociedade, visando a promoção do desenvolvimento de cultura interna de intercâmbio de informações para fortalecimento da atuação institucional e do controle social, ressalvados os casos de sigilo legalmente previstos. Inciso 6º, urbanidade. Trata-se da polidez, educação, cortesia, gentileza e civilidade no comportamento das pessoas ao atender demandas internas e externas. Capítulo 5. Das vedações. Artigo 5º. Aos servidores do Ministério Público da União, MPU, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ESPU, é vedado: inciso 1º, ser conivente com erro ou infração a este Código ou ao Código de Ética de sua categoria profissional. Inciso 2º, divulgar estudos, pareceres e pesquisas, ainda não tornados públicos, sem prévia autorização. Inciso 3º, fazer uso, divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas ou estratégicas, de que tenha tomado conhecimento em razão das atividades exercidas no cargo ou função, mesmo após ter deixado o cargo. Inciso 4º, apresentar como de sua autoria ideias, projetos ou trabalhos de outrem. Inciso 5º, adotar postura hostil, ofensiva, praticar qualquer tipo de assédio, desqualificar os demais profissionais ou ainda utilizar palavras ou gestos que atinjam a autoestima, a imagem ou o profissionalismo de alguém. Inciso 6º, atribuir aos servidores ou colaboradores a execução de atividades de natureza particular ou abusivas que possam gerar comprometimento de ordem física, mental ou emocional. Inciso 7º, utilizar bens do patrimônio institucional para atendimento de atividades de interesse particular. Inciso 8º,
apresentar-se no serviço embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas, bem como fazer uso ou portar qualquer tipo de substância entorpecente. Inciso 9. Manifestar-se em nome da instituição quando não autorizado pela autoridade competente, nos termos da política interna de comunicação social. Capítulo 6. Das Comissões Permanentes de Ética. Artigo 6º. Cada ramo do MPU e a ESPU deverão instituir e regulamentar os procedimentos inerentes ao funcionamento das respectivas comissões permanentes de ética, as quais deverão implementar e gerir este Código. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Ética será composta por, no mínimo, 3 servidores titulares e respectivos suplentes que gozem de idoneidade e não tenham sofrido penalidade disciplinar, sendo um deles designado para a função de presidente. Parágrafo 2º. Os integrantes das comissões permanentes de ética serão escolhidos entre servidores públicos estáveis dos quadros de pessoal do MPU e da ESPU, designados pelo Procurador-Geral de cada ramo e pelo Diretor-Geral, conforme o caso. Parágrafo 3º. Os membros da comissão de ética cumprirão mandatos não coincidentes de 3 anos, permitida uma única recondução. Parágrafo 4º. As comissões permanentes de ética deverão ser constituídas no prazo de até 60 dias, contados da data de entrada em vigor deste Código. Artigo 7º. Os integrantes da Comissão Permanente de Ética desempenharão suas atividades sem prejuízo do exercício das atribuições funcionais inerentes a seus cargos efetivos, funções de confiança ou cargos em comissão. Parágrafo único. Os trabalhos na Comissão Permanente de Ética serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão dos assentamentos funcionais do servidor. Artigo 8º. A Comissão Permanente de Ética compete: inciso 1º, orientar os servidores e colaboradores acerca das normas de ética e de conduta deste Código. Inciso 2º, atuar como instância consultiva em matéria de ética pública no âmbito do MPU e da ESPU. Inciso 3º, fomentar, acompanhar e avaliar, no âmbito do respectivo ramo e da ESPU, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina. Inciso 4º, articular ações com vistas a estabelecer procedimentos de incentivo ao desempenho institucional na gestão da ética pública. Inciso 5º, receber sugestões para o aprimoramento e modernização deste Código. Inciso 6º, propor a elaboração de normas complementares e orientadoras ou a adequação de normativos internos aos preceitos instituídos neste Código. Inciso 7º, conhecer denúncias ou representações formuladas contra servidor ou colaborador pela prática de atos contrários às normas estabelecidas neste Código. Inciso 8º, apresentar relatório de suas atividades aos órgãos da administração superior, cujos critérios deverão ser definidos por cada ramo do MPU e pela ESPU. Artigo 9º. A Comissão Permanente de Ética deverá apreciar os casos em que os princípios deste Código forem supostamente violados, ouvindo-se as partes envolvidas, expedindo orientações devidamente fundamentadas, motivadas e reduzidas a termo. Artigo 10º. Uma vez verificados indícios de irregularidade administrativa na conduta do servidor, deverá a comissão dar ciência à autoridade administrativa competente. Artigo 11º. Ficará suspenso da comissão até a conclusão do processo o membro que vier a ser indiciado penal ou administrativamente. Artigo 12º. As comissões dos ramos do MPU e da ESPU se reunirão ordinariamente a cada 6 meses, sob a coordenação da Secretaria-Geral, assegurada a participação da entidade sindical de âmbito nacional. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 13º. Todo ato de posse em cargo efetivo ou cargo comissionado deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética e de Conduta. Artigo 14º. O disposto neste Código aplica-se a todos os contratos de estágio e de prestação de serviços celebrados no âmbito do MPU e da ESPU, cabendo à área de gestão de pessoas e à área responsável pela contratação dar conhecimento do seu teor, respectivamente, aos seus estagiários e colaboradores, de forma a assegurar o alinhamento da conduta desses agentes durante a prestação contratual.
Artigo 15º. Compete à Comissão Permanente de Ética dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação deste Código no âmbito de cada ramo do MPU e da EXPO. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Curte e se inscreva no canal para mais.